Salve, salve pessoal, falar aqui do um pouquinho de Oracle, né? Falar um pouquinho sobre restrições, constraints, tá? Quem sou eu? Acho que todo mundo já me conhece aí do mercado de tecnologia quando fala no banco de dados Oracle, né? Eu sou um entusiasta de novas tecnologias, eu trabalho há mais de 24 anos na área de análise e desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de projetos. Nesse período de tempo eu já trabalhei aí com Delphi, com Java, com .NET, com Spring Boot, com Node.js, com tecnologias mobile como Flutter, React. E eu sou especialista em banco de dados relacionais e NoSQL, né? E também trabalhei muito com integrações de sistemas através de desenvolvimento de APIs no modelo de microserviços, tá? Já participei também de grandes projetos nacionais e internacionais. E a nossa videoaula aqui a gente vai falar um pouquinho de constraints, né? Foi uma dúvida que eu venho notando aí que o pessoal sempre tem esse problema quando trabalhar com as amarrações das nossas tabelas, né? Com o modelo relacional e quando vai excluir, por exemplo, eu vou trabalhar com nota fiscal, onde eu tenho lá a nota e os itens da nota, né? E no momento que eu vou fazer a exclusão das notas sem excluir os itens, como eu tenho as amarrações, as nossas constraints do modelo foreign key, vai acabar estourando erro na tela, né? Então, só para apresentar um pouquinho para vocês aqui, né? Usamos as constraints ou restrições para a gente definir as integridades do nosso banco de dados, né? Ou seja, é uma regra que restringe os valores de entrada no nosso banco de dados, né? E aí o banco de dados Oracle ele permite 6 tipos de restrições, especificamente a gente vai falar aqui sobre o foreign key, né? Que é uma restrição mais conhecida como chave estrangeira, que requer valores inseridos naquela determinada tabela que já constem em outra tabela, né? Então, leia-se que esses valores eles foram alimentados em uma tabela, ou seja, esses valores constam nessa tabela, na tabela A, e quando eu for inserir na tabela B, se eu for tentar inserir um valor que não tenha na tabela A, na tabela B, vai estourar um erro de restrição, tá? Então, a ideia aqui é falar especificamente das foreign keys usando o modelo Cascade Delete, tá? Para que vocês acabem entendendo na prática, tá? Então, o que é esse tipo de chave estrangeira usando esse Cascade Delete, né? Uma chave estrangeira que usa esse modelo é uma chave que faz uma exclusão em cascata, né? Significa que aquele registro da tabela pai, se ele for excluído, os registros correspondentes da tabela filho também são excluídos de forma automática, né? E aí no Oracle a gente chama isso de exclusão em cascata, tá? Então a gente vai agora para colocar a mão na massa nisso, né? Eu já deixei separado aqui um exemplo, tá? Deixei 2 exemplos, sem uso de Cascade Delete e também com uso de Cascade Delete, tá? Então eu vou abrir aqui o nosso SQL Live. Prefiro desenvolver aqui, né? Porque aí a gente qualquer pessoa ela pode ter uma conta, né, no Oracle, né? Então ela cria lá essa conta e ela tem acesso ao SQL Live ou procura algum SQL Live também de outros fornecedores na internet, tá? Eu loguei no do Oracle e vou fazer a simulação da criação desse modelo para que vocês entendam na prática, tá? Então, aqui eu vou explicar o que tem em cada um desses scripts, né? A criação de uma tabela, né? Então a tabela supply groups. Então eu criei o grupo ID do tipo number e aqui eu estou fazendo a inserção automática de um campo, né? Então eu estou criando um campo aqui do tipo indentate, né? Ou seja, vai ter um gerador automático que evita que eu fique criando uma sequence para alimentar esse campo aqui, tá? Futuramente em outras aulas eu posso explicar isso na prática e todos os modelos que fazem o seu uso, tá? E aí a gente tem o grupo name, né? Que aí
também é o tipo varchar, 50 do tipo not null, e a primary key dessa tabela vai ser o nosso grupo ID. Então eu vou criar essa tabela lá no nosso SQL Live, tabela criada, tá? Vou inserir alguns valores nessa tabela. Inserir uma linha, inserir 2 linhas, inserir 3 linhas. Vou dar um commit aqui e vou fazer um select na nossa tabela, tá? Então aqui eu tenho 3 registros, tá vendo? Então tenho 3 registros aqui. Grupo ID 1, grupo ID 2 e grupo ID 3. E agora vou fazer a inserção das informações na tabela supplier. Então eu criei aqui o supply ID, o supply name e o grupo ID. Então essa tabela ela tem uma primary key, né, que é o supply ID, e tem uma foreign key, que é o grupo ID, que está apontando lá para a tabela supplies grupos, tá? Então vou fazer a criação dessa tabela. Então o Oracle criou. Vou fazer a inserção de alguns registros também nela, tá? Vou só colocar aqui os grupos na 2 e 3. Vou comitar. Vou fazer um select nessa tabela. E aí, se vocês observarem, eu tenho aqui o registro 1, 2 e 21 nos grupos 1, 2, 3 e 1, né? Então aqui criou certinho, tá? Aí agora digamos que eu vou precisar fazer a exclusão de um grupo desse aqui, tá? Por algum motivo eu vou lá e vou dizer que eu quero excluir o grupo. Vamos lá, select. Aí eu vou pegar aqui o grupo ID, grupo ID igual a 2. Então eu tenho essa informação. Eu vou replicar aqui só para que eu faça um delete. Vou executar. Nesse momento o Oracle vai me dar o famoso hora 02292, que é dizendo que eu tenho uma restrição, eu não posso fazer a exclusão. Se eu fizer a exclusão dessas informações, eu vou deixar informações órfãs, né? Então é uma tabela que primeiro eu preciso fazer o fluxo contrário. Eu precisaria excluir lá as informações que tem do ID filho na tabela supplier, e depois é que eu vou conseguir fazer a exclusão, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho aqui, ó, onde grupo ID igual a 2. Então, se eu vier aqui, onde grupo ID igual a 2, eu tenho uma informação lá. Então eu vou fazer um delete nessa tabela. Delete. O Oracle deixou com que eu fizesse o delete, então provavelmente eu vou conseguir fazer o delete do grupo agora, tá? Sem ter erros também, ó. Aí a partir do momento que eu for fazer o select nessa informação aqui, eu não vou ter mais erros, tá? Então consegui, fiz a... Então isso é a foreign key sem o uso do cascade delete, tá? Então eu vou fazer a apresentação para vocês agora das informações com o uso do cascade delete, tá? Eu vou criar uma outra tabela chamada supplier.
Então essa tabela ela tem lá a minha restrição supplier PK, que é a nossa primary key, né? Então eu vou fazer a criação dela, criei ela e agora eu vou inserir algumas linhas nessa tabela. Inserir uma linha, duas linhas, três linhas, tá? Vou fazer um commit lá. Nem precisaria porque eu acho que essa ferramenta já está fazendo o commit automático, tá? Preciso ver na configuração. Pronto, eu tenho as informações aqui. Supplier, né? Então eu tenho, ele criou aqui o ID 1, 21 e o 2, tá? Então, ele gerou para mim de forma automática, fiz a inserção. Então agora eu vou criar a tabela de produtos, tá? Qual a diferença da criação da tabela de produtos? Então eu criei a tabela de produtos. Eu tenho aqui o ID number, o produto ID, na verdade, product name, e tem o supply ID, né, que é a informação que vem da tabela supplier. Então, eu criei uma restrição apontando uma foreign key para o supply ID, ou seja, em produtos eu só posso inserir as informações que realmente constarem lá na tabela de fornecedores nossa, né? E eu fiz a amarração da seguinte forma, ou seja, é a referência supplier, né, amarrando pelo supply ID, ó, do tipo delete on delete cascade, na verdade, né? Ou seja, quando eu fizer a exclusão de um fornecedor, automaticamente ele vai excluir os produtos desse fornecedor também, tá? Então vamos pegar novamente aqui. Então eu tenho 1, 2 e 21. Então vamos fazer aqui a inserção. Cadê? Primeiro eu vou criar a tabela, né? Vamos lá. Criei a tabela. E agora eu vou fazer a inserção dos dados nessa tabela. Então eu tenho lá os meus fornecedores 1, 2 e 21. Veja, se eu fosse criar aqui com o código 22, ele vai dar um erro dizendo que esse cara não existe. Cadê? Pronto, deu erro aqui, sinalizando que não existe esse com o código 22, tá? Mas os demais produtos existem. Então, se eu der um select aqui na tabela produtos, deixa eu dar um select de novo. Select. Certo. Pronto. Tenho lá 3 produtos cadastrados, tá? Já nesses 3 produtos cadastrados, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou pegar um desses fornecedores, ó. Vamos lá. No meu produto eu tenho lá o fornecedor 1, 2 e 21, tá? Então vamos pegar o fornecedor 21. Select na tabela supplier. Então vamos fazer o seguinte. Where 21. Então se eu for dar um select lá, ele tem, né? Aí digamos que agora eu vou fazer o delete desse cara, tá? Então vamos fazer um delete das informações do fornecedor que está amarrado à tabela de produtos. Eu fiz a exclusão da linha, agora eu vou verificar se existe lá. Ele vai dizer que não tem essa informação. E vamos ver também na tabela de produtos se tem algum produto com o fornecedor 21. Também não temos, tá vendo? Então eu fiz esse vídeo mais devido a algumas dúvidas que eu estava percebendo de alguns amigos que solicitaram, tá? E aí, mas assim, isso é uma coisa que tem que estar alinhada à regra de negócio. Então, não adianta você fazer uso
do delete com cascade da vida, né? Usar esse formato e não está alinhado ao negócio, tá? Então, digamos que eu tenho lá uma tabela de nota fiscal e a tabela de itens dessa nota fiscal. E no momento que eu vou fazer a exclusão da nossa nota fiscal, eu não quero me preocupar com esses itens, não tem nenhuma outra amarração. E o meu negócio, no momento que, por algum motivo, se eu precisar fazer a exclusão daquela tabela no banco de dados, eu também quero limpar já os itens. Então, estando alinhado ao negócio, eu concedo as tabelas para que elas fiquem dessa forma, para que elas já sejam concebidas nesse formato, e aí sim, quando eu fizer aquela exclusão, eu vou estar fazendo a exclusão dos fornecedores, eu vou também fazendo a exclusão dos produtos, tá? Então, espero que tenha sido bem claro nessa aula, né? E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal.